Ok, então, Deus existe? Essa pergunta é muito importante para a filosofia. Não existe. Pelo menos não esse Deus. Esse Deus que você tem em mente quando ouve a palavra Deus. O Deus cristão, criador do universo, intervencionista, todo-poderoso, misericordioso e as suas variantes. Ah tá, ridículo. Achei que ia pelo menos ouvir bons argumentos e até agora só vi lixo. Vai ler a Bíblia. É que o vídeo só tem 30 segundos até agora. Vamos lá. Uma das maiores conquistas do cristianismo foi essa, fazer as pessoas acreditarem que qualquer discussão sobre Deus gira em torno da Bíblia. A ideia de que existe algum tipo de Deus que explica o desconhecido é bem mais antiga do que a Bíblia e teve um monte de variação depois dela. Dizer que a Bíblia é a única fonte de conhecimento sobre a existência de Deus só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que a gente chama de falácia de apelo à autoridade, que é quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Agora, mesmo se fosse para falar especificamente sobre o Deus da Bíblia, o Deus cristão, você precisaria ler a Bíblia? Não, também não. Do mesmo jeito que você não precisa ler os quadrinhos do Super-Homem para negar a existência do Super-Homem, você não precisa ler a Bíblia para negar a existência do Deus cristão. Clássico, né? Quer provar que Deus não existe sem conhecer nada da Sagrada Escritura. A própria Bíblia diz que é a única verdade e a palavra é eterna. Esse é o ponto. Não importa o que a Bíblia diz. Essa é a falácia da petição de princípio ou raciocínio circular. A Bíblia é verdade porque diz na Bíblia que a Bíblia é verdade. A conclusão já está inclusa na premissa. Você dá uma volta e chega numa coisa que você já tinha concluído sem base nenhuma no começo. Então, o argumento é inútil. Isso é tão absurdo quanto dizer que o Super-Homem existe porque diz nos quadrinhos do Super-Homem que o Super-Homem existe. É muito desrespeito comparar o nosso Deus com um quadrinho. Os cristãos, como sempre, são perseguidos e alvos da intolerância religiosa. Não. Os cristãos foram perseguidos bem no comecinho do cristianismo. Isso é verdade. Mas logo eles viraram os perseguidores e passaram séculos, toda a Idade Média com o poder nas mãos e perseguindo todo mundo que discordasse deles. A tolerância religiosa surgiu principalmente para proteger as pessoas do cristianismo, e não o cristianismo dessas pessoas. Mas é claro que ela também protegia o cristianismo. Principalmente do próprio cristianismo. Várias guerras religiosas foram entre protestantes e católicos. E aí alguns pensadores, como Locke e Voltaire, foram se dando conta de que quando existe só uma religião, ela domina tudo na força. E quando existem duas, elas se matam na porrada. Então seria melhor que existissem várias crenças e muita tolerância entre elas. Locke não defendia os ateus também, mas isso é outra história. Hoje em dia, boa parte dos cristãos só abraçam o argumento da tolerância religiosa por falta de escolha, porque mais ou menos a partir do Renascimento, a ciência começou a ganhar muito espaço, e a igreja perdeu seu poder hegemônico, o que foi fazendo com que ficasse cada vez mais difícil silenciar quem discordasse dela. Mesmo assim, vira e mexe ela tenta de novo. É um processo bem lento. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, sendo no Brasil em primeiro lugar os católicos e em segundo lugar os evangélicos, que é uma vertente do protestantismo. E ainda é comum ouvir os católicos dizendo que os protestantes vão para o inferno e vice-versa. O cristianismo é intolerante na sua essência. Ou qual é a diferença entre alguém que diz que ser gay é imoral e alguém que diz que ser gay é imoral porque está na Bíblia? Nenhuma. É um argumento imbecil, de uma longa lista de argumentos imbecis. O incrível é que as pessoas ainda fiquem mais abaladas quando escutam alguém dizendo que esse argumento é imbecil do que quando escutam um argumento imbecil em si. É fácil falar isso dos cristãos, né, esquerdista? A gente é da paz, quero ver falar isso dos muçulmanos e sofrer um atentado. Não tem problema, o Deus muçulmano também não existe. Ele nem é muito diferente do Deus cristão, na verdade. Os deuses hindus não existem, não literalmente. O Deus espírita, por favor. E se a sua religião não foi retratada, perdão, o Deus da sua religião também não existe. O grande problema não é que isso irrite profundamente os religiosos, mas que isso incomoda até mesmo os ateus. Outra grande conquista do cristianismo foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu, que tem que deixar os religiosos em paz enquanto eles falam que a Terra é plana, que tem velho rico se injetando sangue de criança, que a teoria da evolução é uma piada, que mudança climática não é um problema. Praticamente todo mundo sabe que criticar as religiões não significa que quando a sua avó fala "Deus te abençoe, meu netinho", você tenha que responder "Cala a boca, velha, Deus não existe".
Não, é óbvio que não. Abraça a velha. Criticar as religiões significa que quando você ouve alguém falando esse monte de absurdo, você pensa, caralho, velho, que burro, e não deixa isso se espalhar. Exato, eu concordo com tudo isso. E olha que eu acredito em Deus, hein? A ciência e a religião andam lado a lado. Não, cara. A imensa maioria das religiões corre na direção contrária à ciência. Praticamente nenhum cientista fala que ciência e religião andam lado a lado. Quem fala isso são os religiosos, e eles só falam isso por falta de escolha. Como o espaço que a ciência conquistou é grande demais, e fica cada vez mais claro quão absurdas são as explicações religiosas sobre a realidade, acabou virando aquele velho, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Enquanto a religião era soberana, a ciência era silenciada e condenada ao máximo possível. A ciência tenta explicar as questões fundamentais da vida e do universo com estudo, cálculo, investigação e rigor científico. A religião explica qualquer mistério com Deus ou qualquer outra derivação invisível. Uma busca a verdade e a outra busca o conforto. Parece que a ciência acabou virando a sua religião, né? A ciência não explica tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. Exatamente, tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa, a gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão antes de ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica um monte de coisa. A religião não explica nada, pelo menos nada que tenha lógica. A ciência daqui, a ciência da Turquia e a ciência da Índia explicam as coisas da mesma maneira. A religião de cada um desses lugares explica as coisas de um jeito completamente diferente. Cada um mais absurdo do que o outro. É, jovem, é que Deus a gente não explica, a gente sente. Você não teve uma experiência direta com o nosso Criador, eu tive. Eu inclusive ia acabar com a minha própria vida. Eu tinha tudo programado, mas na hora eu recebi uma mensagem de Deus. Aquilo pra mim foi uma prova clara de que eu não tô sozinho. A gente tem em média 800 mil pessoas se matando por ano. Você realmente acha que Deus pensou, deixa essas 800 mil se matarem, tá de boa. Mas você não. Por favor, você é muito importante. Toma aqui meu sinal. É que nem todo mundo presta atenção no sinal divino, moleque. Nem todo mundo entende o recado de Deus. Ah, tá, porque quando alguém tá prestes a se matar é o melhor momento pra enviar uma charada. É difícil escolher o que é mais absurdo. Acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente erra 800 mil vezes por ano, ou acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem por ano. Qual é o seu problema, hein, cara? Por que você não deixa as pessoas em paz? Cada um acredita no que quiser. Se Deus não existe, que nem você diz, por que você se preocupa tanto em provar que ele não existe? Se alguém te dissesse que acredita em lobisomem, você riria, porque é uma crença absurda. E é engraçado ver alguém que acredita numa crença absurda. Mas tudo bem, deixa ele. Agora, se ele continuasse dizendo que anda com um revólver cheio de bala de prata para se proteger dos lobisomens, e que tem que fazer o maior número de pessoas comprarem balas de prata, e que a gente tem que começar uma guerra contra os lobisomens, e que o mundo vai se dividir entre os lobisomistas e os anti-lobisomens, ficaria um pouco mais complicado de achar graça, porque a loucura já estaria em um nível perigoso, e ninguém quer um louco carregando um revólver cheio de bala de prata por perto. Tem uma grande diferença entre respeitar uma crença absurda e deixar que essas crenças absurdas interfiram no nosso mundo. O cristianismo é um dos maiores problemas do Ocidente, começando pelo fato de que até hoje é impossível eleger um presidente que não acredite em Deus, ou pelo menos finja que acredita em Deus. Mas também dá para citar alguns motivos mais tangíveis, tipo a Inquisição, a Guerra dos 30 Anos, as Cruzadas... Não, pera aí, as Cruzadas foram só uma resposta ao islamismo. Ok, beleza, então conta como 2 motivos. As guerras religiosas francesas, a caça às bruxas... Tá, chega! Não, peraí, eu não acabei. A rebelião Taiping, todas as pessoas que não buscam tratamentos médicos, o dízimo e o pior de todos, tirar o Rodolfo dos Raimundos. Absolutamente nenhuma dessas pessoas que cometeram essas atrocidades em nome de Deus são cristãs de verdade. Essa é a falácia do escocês de verdade, que é mais ou menos assim. Um cara fala, nenhum escocês bota gelo no uísque. O outro fala, ué, meu tio é escocês e bota gelo no uísque. E aí o primeiro responde, tá, mas nenhum escocês de verdade bota gelo no uísque. Agora troca escocês por cristão, gelo por cientista e uísque por fogueira. É diferente. A maioria das pessoas não entende a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que na hora de trazer a palavra mais importante da história da humanidade, não dava para ter sido um pouquinho mais claro? Ninguém entende o homem. E tá bom, beleza, vamos lá. Suponhamos que Jesus realmente tenha sido a encarnação de Deus, e o Filho de Deus, e Espírito Santo,
que aliás já começou meio complicado, e suponhamos que ele realmente tenha vindo para resolver as coisas. A gente tem livre-arbítrio, não tem? É o que a Bíblia diz, pelo menos. E a gente é cheio de falhas e estraga tudo, não é? É o que a Bíblia diz, pelo menos. Então a gente também estragou a Bíblia. Ela passou pelas mãos de muita gente. Entre o livro mais antigo e o livro mais recente que compõe a Bíblia, foram uns 1500 anos. Imagina se uma palavrinha se perdeu, se uma página se perdeu, se um capítulo se perdeu. Imagina se um copista errou na hora de passar limpo. Imagina se alguém distorceu as coisas em benefício próprio. Tá, essa não precisa imaginar porque acontece toda hora. Isso sem contar todas as diferenças de traduções, que acabaram em diferentes interpretações e, no fim, diferentes ideais. E, na verdade, estudiosos começaram a notar que manuscritos diferentes falavam coisas diferentes pelo menos desde o século III, sendo que por volta do século XVIII o teólogo John Mill chegou em pelo menos 30.000 diferenças entre 100 manuscritos gregos, e recentemente outros especialistas, como Bart Ehrman, já estimaram entre 200 e 400.000 divergências, com base em 5.700 manuscritos em grego e 10.000 manuscritos em latim. A Bíblia não é só nada além de um texto, ela é nada além de um texto completamente adulterado e bem distante do que foi o texto original. Então, mesmo se originalmente ela fosse a palavra de Deus, hoje em dia já não seria mais a palavra de Deus. Engraçado que você critica a Bíblia, mas vive de acordo com os valores cristãos, né? Ou porque você acha que não sai por aí matando, roubando e fazendo orgia? Peraí, quem disse que eu não faço orgia? Mas beleza, os outros dois. Sério que o motivo pra não matar é Deus? Você acha que todo mundo andava estourando a cabeça de criança e aí Jesus chegou e tudo mudou? Não, não foi assim. O infanticídio e vários crimes bárbaros foram sendo cada vez mais condenados ao decorrer dos séculos, mas isso não é necessariamente uma consequência do cristianismo. Vários deles são bem liberados e até incentivados na Bíblia. E também, não é como se o lugar mais seguro do mundo para deixar o seu filho fosse na igreja, com um padre. É cheio de piadinha, mas quando o avião tá caindo não sobra um ateu, né? A verdade é que no fundo todo mundo é religioso, mesmo que não admita. Primeiro que não, né? Essa história quando o avião tá caindo é mais lenda do que a Arca de Noé. Segundo, dizer que todo mundo é religioso mesmo que não saiba é o mesmo que dizer que todo mundo é agnóstico mesmo que não saiba. É um jogo semântico. Vamos lá. Agnosticismo tem relação com conhecimento. Ateísmo tem relação com crença. Agnóstico é aquele que não sabe se Deus existe. Ateu é aquele que não acredita, não crê que Deus exista. A diferença principal é entre acreditar e saber, crença e conhecimento. Como ninguém sabe se Deus existe, todo mundo é agnóstico. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas ninguém sabe. Aquilo que você estudou na Bíblia, aquilo que você sente aí dentro de você, e aquela vez que você tomou LSD não tem importância nenhuma nesse caso. Você não sabe. Ponto. É como se tivesse uma caixa fechada que é impossível de ser aberta. Dentro dela, ou tem Deus, ou não tem Deus. Você pode acreditar que sim, ou acreditar que não, mas só poderia saber de verdade se abrisse a caixa. Como é impossível abrir a caixa, não tem como saber. Então, se Schrödinger botou um gato dentro de uma caixa e Wittgenstein botou um besouro dentro de uma caixa, eu botei Deus dentro de uma caixa. Ou não, né? Vai saber. E tem mais. Você pode ser um agnóstico ateu, ou seja, alguém que não sabe e não acredita, ou um agnóstico crente, ou seja, alguém que não sabe, mas acredita. E na verdade, tecnicamente, todo mundo é ateu. Sabe como tem gente que acredita naquele Deus que anda sobre as águas e gosta de vinho, mas não acredita naquele Deus que tem cabeça de elefante? Então, ele é crente quanto ao primeiro e ateu quanto ao segundo. Todo mundo é ateu em relação à maioria dos milhares de deuses que já foram inventados. Algumas pessoas só abrem exceção para um deles. Então tá, nada existe. Pronto, feliz? Agora chega pra uma mãe que perdeu um filho em um acidente e diz pra ela que o céu não existe, que a Bíblia é uma mentira e que a justiça de Deus não funciona. Esse provavelmente é o único ponto que não é tão ruim. O conforto de uma crença absurda que tem respostas absurdas e totalmente sem lógica para perguntas complexas é insuperável. Mas essa mesma suposta justiça de Deus que consola a mãe que perdeu um filho no acidente é exatamente a suposta justiça de Deus que destrói ainda mais a mãe que perdeu um filho para o suicídio.
Segundo o cristianismo, quem se mata vai para o inferno. Então não dá para ficar inventando conforto metafísico que seja desconforto para os outros. No fim, a gente tem que concordar em uma coisa. A gente não sabe de nada mesmo, né? Só sei que nada sei. Eu adoro ver pontos diferentes dos meus, mas eu ainda fico com a Bíblia. É questão de fé, né? No fim, só quando a gente morrer a gente vai descobrir. Pode ser que você esteja certo, pode ser que eu esteja certo. Essa é a falácia da falsa equivalência, que é quando tentam botar dois argumentos diferentes como se tivessem peso igual ou parecido, quando na verdade não tem. Não é 50% de chance de Deus não existir e 50% de chance do Deus cristão existir. Não é assim. Se algum tipo de entidade transcendental que a gente chama de Deus existe ou não, a gente realmente não sabe, mas não tem nenhuma possibilidade do cristianismo estar certo. A chance do Deus cristão existir é a mesma chance do Deus Sol ou do Deus Maradona existir. A ideia que tentam empurrar de que como ninguém sabe o que existe além do nosso conhecimento, tudo é válido, é o mesmo que você pegar uma outra caixa fechada e impossível de ser aberta, examinar, sentir o peso, balançar e depois de notar que tudo indica que não tem nada ali dentro, chegar à conclusão de que tem 50% de chance de não ter nada ali dentro e 50% de chance de ter o beisola da grande família ali dentro. Entendeu? Tudo indica que o beisola não tá ali dentro, e achar que o beisola tá ali dentro é absurdo. Quer continuar acreditando que o beisola tá ali dentro? Beleza, mas ele não tá. Sim, eu concordo totalmente com tudo que você disse. E digo mais, eu acredito em Deus, mas não nesse Deus. Eu acredito que Deus é uma energia que permeia tudo. Eu acredito que exista Deus dentro de cada um de nós, e muito mais. Esse é o argumento da chinforímpula. Num episódio do Chaves, ele desenha um monte de rabisco num papel e o professor Girafales pergunta: o que representa? O Chaves diz: é uma chinforímpula. E o professor pergunta o que é isso. O Chaves diz: é uma coisa que eu inventei, tá igualzinho, né? É mais ou menos isso que acontece com Deus. Imagina que pessoas diferentes tenham uma ideia diferente do que é uma chinforímpula. Se a gente pedisse para que elas desenhassem a chinforímpula, cada um desenharia uma coisa diferente. Chinforímpula acabaria sendo uma palavra vazia, sem significado. Então, se duas pessoas dizem que chinforímpula é a coisa mais bonita do mundo e acreditam que estão concordando, elas na verdade não estão concordando em nada, porque elas não estão falando da mesma coisa. Se elas discordarem, também não faz a menor diferença. No final, não tem por que usar a palavra chinforímpula se ela não se refere a nada específico. Quando um católico fala que Deus é incrível, e aí um espírita concorda, e alguém sem religião definida também concorda, eles não estão falando sobre a mesma coisa, eles mal estão conseguindo se comunicar. Ou então, se um cara acredita no Deus cristão, outro acredita que Deus é uma energia, blá 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 blá, e outro acredita que Deus é uma criança numa garagem controlando a nossa simulação, por que chamar todas essas coisas de Deus? É como se Deus significasse qualquer coisa que esteja além do nosso conhecimento. E tudo bem, se realmente fosse esse o significado, mas aí Deus estaria encolhendo a cada dia que passa, à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento.